Vamos fazer uma leitura na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos ler o verso 1 e o verso 2, e daí vamos discorrer com mais alguns versículos para meditação nesta noite. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, diz a palavra: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Amém? Pode estar assentados, irmãos? Estive meditando nessa palavra. É interessante quando a gente tem essa convicção de tudo aquilo que a gente vive, não só daquilo que a gente já viveu, mas daquilo que a gente vive no dia a dia. As coisas vêm mudando de uma certa maneira, as coisas vêm ao mesmo tempo que se aperfeiçoando, também vem se denegrindo. A gente se decepciona no nosso dia a dia com tantas coisas que deveriam ser diferentes. A gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com atitudes, a gente se decepciona com a injustiça, a gente se decepciona com as pessoas mal intencionadas. Ou seja, a vivência e a convivência parece que a cada dia vem se tornando mais difícil. São pessoas soberbas, pessoas cheias de si, pessoas que às vezes nem têm tanto conhecimento e nem experiência de vida e muitas vezes querem, com a sua soberba, ser mais importante que o outro. A carta aqui, quando Pedro escreve, ele se atenta a chamar a atenção de todos nós. Quando nós abrimos a palavra, sabemos que a palavra é de Deus. É bom a gente saber e é bom a gente sempre frisar que a Bíblia ela foi redigida por um período de cerca de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores inspirados por Deus. E a gente abre do Gênesis ao Apocalipse e vê a concordância da palavra. E quando a Bíblia, então, ela se encerra lá a escrita da Bíblia se encerra no Apocalipse, inicia-se, então, a escrita da nossa vida. E tudo que a gente se depara com as escritas da Bíblia, nós vemos as pessoas que escreveram preocupadas em mostrar o caminho, em chamar a atenção, pessoas preocupadas em dar uma ênfase à necessidade que cada um de nós temos em permanecer firmes no propósito da nossa vida eterna. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem a eternidade. Porém, a palavra nos adverte que existe a vida eterna e a perdição eterna.
E como escapar de tamanha perseguição e como escapar da condenação. Então, todos os escritores bíblicos, desde os profetas lá do Antigo Testamento, quando começou a era profética, quando Deus então institui as pessoas que realmente tinham o interesse em frisar e continuar frisando a necessidade que nós temos de permanecer nesse propósito. Então, todas essas pessoas vieram levantando esse assunto. É necessário que nós tenhamos uma mente esclarecida. E aqui nesse capítulo 3 da segunda carta de Pedro, me chamou a atenção, e eu espero que também chame a atenção de vocês, olha só. Em ambas as cartas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro está dizendo aqui que eu tenho uma mente esclarecida. Pedro está dizendo aqui que eu e você, temos uma mente esclarecida. Mas, quando a gente começa a analisar o nosso dia a dia, o tempo que vai passando, a gente começa a se decepcionar, se deparar com as decepções de ver que quantos já tomaram assento nessas cadeiras, nessas poltronas, já ouviram da palavra, já se levantaram no apelo, já vieram aqui à frente e foram instruídos e foram incentivados com as promessas da palavra, mas voltaram atrás. Um versículo antes aí, que é o verso 22 do capítulo 2 de 2 Pedro, ele encerra dizendo assim, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então a palavra nos chama a atenção, nos incentiva a termos uma mente esclarecida. Nós precisamos entender que uma vez lavados, uma vez remidos e redimidos pelo sangue de Jesus, não há mais necessidade de voltar à lama, não há mais necessidade de voltar ao vômito. Quando a gente pensa em vômito, é algo triste, não é? Semelhante, como é que sinônimo. É sinônimo de mal-estar. Às vezes a gente exagera um pouquinho lá na alimentação, come algo que não cai bem, e aí começa a passar mal, e vem o mal-estar. Então a palavra nos chama a atenção, puxa vida, vocês têm uma mente esclarecida, vocês não têm mais o direito de voltar à lama, não têm mais o direito de voltar ao vômito. E então ele me diz, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, antes de Jesus, tiveram os profetas que deram a vida. O incrível, o interessante é que pessoas que realmente se comprometeram com a palavra, na maioria das vezes foram trucidados pelos incrédulos. Apóstolos foram cerrados ao meio, profetas foram mortos. João Batista teve sua cabeça decepada, entregue numa bandeja para um capricho do rei Herodes, para a filha de Herodíade. Então, quando a gente começa a analisar, veja bem, como será que nós estamos nos comportando
em relação a tudo isso? Será que o nosso comportamento está condizendo com o que o apóstolo nos dá de sinônimo aqui? Mente esclarecida? Aqui, quando ele escreve essa carta, nós vamos discorrer aqui mais um pouquinho para frente. Ele chama a atenção a respeito de que pouco tempo havia se passado, Jesus havia sido crucificado e foi ao céu à vista de todos, mas o povo já estava esquecido, e muitos já estavam sendo enganados, muitos já estavam se deixando enganar, e começaram a aparecer aqueles que diziam: para com essa bobeira, para com essa besteira, esse negócio vocês estão falando aí que Jesus vai voltar, para com isso, isso não existe. Mas agora nós vamos entender o quê? O tempo e a graça. Por que que até hoje, ano 2024 da era de Cristo, Ele não voltou ainda? Porque Deus, Ele continua dando um tempo para que a graça alcance mais pessoas. Ao mesmo tempo em que a graça alcança mais pessoas, infelizmente muitos acabam ficando pelo caminho. Mas a palavra, ela é proclamada, ela é anunciada. Então nessa noite a palavra de Deus nos chama a atenção. Vamos permanecer firmes até o último dia? Vamos permanecer alertas, vamos permanecer crentes, mas veja bem, crentes, praticantes de boas obras, que ame a justiça e que odeie o pecado. Vamos permanecer firmes para que, eu já falei isso, e às vezes eu volto a pensar nisso, se hoje, se a Bíblia continuasse sendo escrita, será que a minha história poderia estar aqui, inserida na palavra de Deus? Vamos pensar assim? Será que eu estou deixando uma história para ser inserida, que sirva de exemplo e de testemunho para aqueles que contemplarem? Então, o apóstolo, ele faz menção que essas palavras foram ditas anteriormente pelos profetas. A maioria dos profetas foram martirizados. E agora, então, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, Jesus já havia sido crucificado, já tinha feito a sua missão terrena, deixou os apóstolos também já haviam anunciado a palavra, já estavam sendo martirizados, mas Pedro chama a atenção: vamos permanecer firmes, recordando das palavras, tendo uma mente esclarecida. Aí, continuando o texto, verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, ele chama a atenção do seu jovem aprendiz, e ele fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que palavra esclarecedora. Não necessita de explicação, só necessita de atenção. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados.
O que será desafeiçoados, hein? Eu sei o que é. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes também. Olha só. Será que Paulo estava vivendo em que ano para escrever isso? Então, Pedro ali, preocupado com isso, já nos alerta. Para a gente se desviar desses homens escarnecedores. E aí continua verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Olha só, estava ainda recente na mente das pessoas todo o ensinamento de Jesus, tudo que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas volto para buscar vocês. Mas já se levantavam pessoas para colocar a incredulidade no coração daqueles que tinham convicção, que tinham conhecido o próprio Jesus, que conheciam as pessoas que viveram com Jesus. Então, já levantavam-se pessoas, esses escarnecedores, para desvirtuar aqueles que estavam dando as suas próprias vidas pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então aqui ele nos chama a atenção de que essas pessoas que levam ao engano, eles se esquecem de tudo que já aconteceu. Nós temos provas, nós temos relatos, nós temos, sabemos de tudo que já aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao 9, diz a palavra que Deus, então, ele se arrepende de ter criado o homem. E então ele resolve exterminar com toda a criação. Porém, ele encontra ainda um homem justo e temente a Deus, que era Noé. Um homem de caráter, homem íntegro. Por isso que eu falo, será que se a Bíblia continuasse sendo escrita, a nossa história, a minha e a sua, seria digna de estar registrado, igual está registrado o nome de Noé, igual está registrado o nome de Abraão, o nome de Moisés? É claro que nós temos sim as nossas imperfeições, conforme eles também tiveram. Todos os homens que estão inseridos na história da Bíblia tiveram suas imperfeições. E isso que eu acho o de mais interessante na palavra. Porque Deus nunca teve a intenção de esconder os maus feitos das pessoas que Ele escolheu. Porque se fosse escondido, não teria sinceridade. Então hoje, nós também com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, Deus conhece o nosso coração e a nossa vontade. Porque quando eu tenho vontade de desviar os meus pés do caminho do mal, eu vou perseguir essa vontade. Eu não vou deixar que a vontade de fazer o mal me domine. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, como que Deus, ele avalia a nossa situação? Porque o inimigo, ele está incessantemente, dia e noite, diante de Deus, nos acusando. O inimigo sabe das nossas atitudes, graças a Deus que ele não sabe dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos só Deus conhece.
Mas aquelas atitudes que nós temos no dia a dia, o inimigo está ali cuidando, para nos acusar diante de Deus. Porém, o Espírito Santo que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis é aquele que está diante do Pai, intercedendo por nós, Romanos capítulo 8, verso 26. Então nós temos na palavra de Deus essa garantia de que, mesmo apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, Deus tem sim trabalhado ao nosso favor. Então, Pedro chama a atenção dizendo que esses homens que tentam desvirtuar a fé, eles se esquecem de tudo que já aconteceu. Então, vem lá o dilúvio, Deus destrói toda a humanidade, recomeça com Noé. E isso é notório. A história garante, a história mostra isso. Mas infelizmente, o tempo passa, pessoas continuam se desviando do caminho. Conforme eu disse, quantos já tomaram assento junto conosco, já ouviram da palavra e voltaram atrás, voltaram à lama. Eu estava agora me trocando para vir para a igreja e eu ouvi um burburinho lá na rua, dei uma olhada pela janela, é incrível. Pessoas conhecedoras da palavra que voltam atrás e o inimigo escraviza de uma maneira tão triste. Tinha um rapaz sentado na calçada, só de short, sem camisa, com uma latinha na mão, e as irmãs descendo para ir para o culto. Interessante que ali perto de casa tem várias comunidades cristãs ali, então é um que desce, é outro que sobe, passando em frente ali onde eu moro. E estavam descendo duas irmãs e o rapaz chamou a atenção delas. Ô irmã, está indo para o culto? A irmã, sim meu filho, estamos indo para o culto, vamos? Ah, eu não posso ir que eu não estou bem, né? Não, mas qual é o seu nome? Não me lembro mais o nome. Ele falou o nome dela, falou assim, eu vou orar por você meu filho. Ô irmã, então qualquer hora eu vou lá fazer uma visita. Às vezes a alma está sedenta, às vezes a alma reconhece que tem necessidade, mas as cadeias do inimigo são tão cruéis, que não deixa a pessoa tomar uma atitude e voltar em si, conforme o filho pródigo, voltar em si e tomar a atitude de voltar para a casa do Pai. Aqui quem é ali do Lar Paraná deve conhecer o Paraguai, vamos fazer menção ao Paraguai. Não sei o nome dele. Eu já falei de Bíblia e cantei tanto junto com ele. Um menino que conhece a palavra, cita os versículos, prega. No ano 92, 93, eu atendia um comércio para o meu sogro lá no Lar Paraná e ele sempre chegava lá. Aí a gente passava horas conversando da palavra, às vezes embriagado ele, mas tem a palavra inserida no coração. Não sei ainda se está vivo, que Deus tenha misericórdia dele, mas conhecedores que muitas vezes estão ficando pelo caminho. E o que eu quero frisar e enfatizar nessa noite? Que nós possamos permanecer realmente firmes nesse propósito de estar com Cristo no nosso último dia, no nosso último minuto, no nosso último instante. Por quê? Porque os dias passam, os dias voam, nosso tempo vai chegar, nossa hora vai chegar. E Deus hoje está dando tempo para que a graça de Jesus Cristo se abunde nas nossas vidas. Deus hoje está dando um tempo para que, quem sabe, muitos desses que estão perdidos pelo caminho possam retornar, Quantos filhos pródigos que possam ter a oportunidade de retornar. Então, o apóstolo Pedro chama a atenção. Nós não devemos
esquecer daquilo que já fomos testemunha. Verso 5, tá? Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha que palavra triste, saber que essa terra está sendo entesourada para o fogo, reservada para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem são os homens ímpios? Nós já lemos ali, 2 Timóteo, Paulo instruindo, o seu jovem Timóteo. Quem são os homens ímpios? Será que as nossas atitudes são diferentes das atitudes dos homens ímpios? A palavra nos chama atenção. A palavra nos chama atenção nessa noite. Quem sabe atitudes muitas vezes desapercebidas podem interferir, quem sabe, naquilo que nós realmente somos. Muitas vezes, de repente, uma palavra, uma resposta, uma maneira de se comportar, a gente pode ser mal interpretado. Por isso que Jesus, ele nos chama a atenção e reforça quantas vezes que nós devemos amar os nossos irmãos, perdoar, liberar perdão. Quem sabe a gente se machuca, se magoa com alguma palavra, com alguma atitude. E a palavra de Deus nos instrui a não alimentar, essa mágoa, não alimentar esse machucado, digamos assim. Por quê? Porque isso é raiz de amargura e não leva a nada construtivo. Então, que nós tenhamos realmente essa percepção do que a palavra nos instrui. No nosso dia a dia, eu estou hoje dizendo a mentes esclarecidas. Se eu estou dizendo a mentes esclarecidas, então é fácil, é possível entender o que a palavra quer de nós. Verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Olha só, os homens ímpios esquecem dos feitos, das maravilhas, das interferências de Deus na vida do ser humano. Agora nós, a palavra chama atenção, amados, não deveis esquecer que para com o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui está a resposta do porquê está demorando tanto. Por que ao longo da nossa vida temos ouvido sobre a promessa da volta de Jesus e por que está demorando tanto? Então aqui está a resposta. Porque Deus, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Conforme eu disse, então nós temos uma eternidade de vida ou de perdição. A eternidade, ela está garantida. Deus fez cada um de nós para sermos eternos com Ele. Ele fez para que sejamos eternos com Ele. Mas infelizmente, muitos escolhem a perdição.
Na abertura do culto hoje, nós ouvimos uma palavra que Jesus, ele nos garante que ele nos dá a condição para que nós possamos o seguir. Ele nos garante. Ele nos garante que seguir a Ele é mais fácil que suportar a carga que o mundo coloca nas costas daqueles que não têm compromisso com a sua palavra. Porque muitas vezes o inimigo tenta nos confundir a respeito disso. Por quê? A maioria das pessoas pensam que é difícil. Ah, não, é difícil, esse negócio de ser crente, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de ter compromisso na igreja, isso é... O inimigo faz de tudo para confundir isso. Mas nós precisamos entender o privilégio que nós temos. O inimigo, ele coloca medo, o inimigo, ele coloca dúvida. Quantos e quantos desistem de servir a Deus, desistem de estar realmente compromissados com o caminho da palavra da verdade? Porque como estamos discorrendo hoje, está demorando tanto? Ah, não, eu vou dar uma passeada aí pelo mundo, depois eu volto. Tem tempo. Mas a gente sabe que não é assim. Nós não sabemos o nosso próximo minuto. Não sabemos. Então, Jesus, ele nos garante que andar com Ele é mais fácil do que suportar a carga do mundo. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum vício, né? Os vícios mais comuns é o cigarro, é a bebida. Então, não imagino, né? Não sei, mas posso imaginar como deve ser difícil para uma pessoa que é dependente, né, da bebida, do cigarro, né, porque isso age no instinto, age no organismo, e muitas vezes a pessoa sabe que está se prejudicando, tenta abandonar aquilo e não consegue. Então, quem nunca experimentou, quem não sabe como é, mas a gente pode imaginar. E muitas vezes, esses detalhes impedem as pessoas de ter uma atitude realmente de firmeza diante de Deus. Muitas vezes, pessoas passam anos e anos frequentando a igreja, tentando se libertar e não conseguem. Então, aqui é a tradução do que Jesus disse. É mais fácil andar comigo do que suportar a carga do mundo. Então, Pedro, ele nos garante que Jesus tarda a voltar, porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. Mas daí ele adverte no verso 10: ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse é um alerta. Visto que todas essas coisas hão de ser assim antes desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Como que nós podemos nos comportar de uma maneira que podemos abreviar o dia do Senhor? De que maneira? Sendo testemunhas, sendo exemplo, deixando transparecer em nossas vidas uma vida que realmente chame a atenção para o bem. A palavra nos diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Pessoas que estão ao nosso redor, que elas tenham realmente
conhecimento de que nós somos verdadeiros cristãos. Porque, infelizmente, até ontem eu estava ouvindo uma palavra a respeito disso, que no Brasil, mais de, acho que 84% da população se denomina cristã. Mas nós sabemos que muitos estão sendo enganados, andando, quem sabe, atrás de falsos deuses, fazendo para si deuses de barro, deuses de metal, deuses de madeira. Aí é interessante que tudo que a gente se profere, olha só, que nós tenhamos realmente a condição de falar em nome de Deus com autoridade, com conhecimento e com temor. Que não falemos em nome de Deus simplesmente pelo costume. É super interessante nós termos o costume, sim, de tudo agradecer a Deus. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todos agradecem a Deus de coração. Muitos agradecem a Deus pelo costume. E nós precisamos agradecer a Deus de coração. Sempre quando nós falamos, graças a Deus, se Deus quiser, se Deus permitir, aí nesse ponto nós realmente temos que ter essa condição diante de Deus, de estarmos falando sinceramente, com conhecimento de causa. Então, de que maneira que nós podemos apressar o dia do Senhor, apressar o dia que nós passaremos para a eternidade com Cristo? Veja bem, não estou falando para apressar o dia da nossa morte, não. Nós temos uma promessa, conforme diz o apóstolo Paulo, que nem todos morreremos. Ele diz lá, nem todos dormiremos, mas muitos de nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. O Senhor Jesus, Ele vai chamar a sua igreja, e aqueles que são salvos serão arrebatados. Veja bem, essa é uma promessa que está para se cumprir. A palavra de Deus nos chama a atenção hoje realmente a respeito disso. Nós precisamos ter convicção disso, e não importa se eu creio ou não creio, a palavra vai se cumprir. Então, que nenhum de nós se perca pelo caminho, para que assim nós possamos juntos sermos arrebatados. Mas, se Jesus não voltar, enquanto nós temos fôlego de vida, que nós tenhamos então o arrebatamento após a morte, que diz a palavra: primeiro serão arrebatados aqueles que dormem, e depois aqueles que estão vivos. Então, que nós possamos realmente ter essa convicção das nossas vidas, e assegurar a todos aqueles que nós anunciarmos a palavra, que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Justiça. O que significa essa palavra para cada um de nós? Justiça. Nós, conforme eu iniciei essa palavra, nos decepcionamos com tanta injustiça, nos decepcionamos com tantos argumentos de pessoas que são injustas, nos decepcionamos com tantas coisas que poderiam ser diferentes se as pessoas tivessem compromisso com a palavra de Deus. E eu, pelo menos para mim, não quero de maneira nenhuma lançar nenhuma doutrina, não quero de maneira nenhuma ser um escritor da palavra, mas eu tenho para mim, que Deus
Ele tem anotado tudo. Eu participei certa vez, até com o pastor Takemi, em São Paulo, de um congresso a respeito da cura. A gente precisa ser curado para curar. E a palestrante iniciou exatamente frisando isso. Deus, Ele é justo. E se nós tivermos conhecimento da palavra em todo o seu contexto, nós teremos condições de entender que, quando se fala no texto e no contexto, é porque uma atitude, ela anula ou valida outra atitude. Ou seja, não há condição de nós sermos meia boca. Ou nós somos ou não somos. A palavra nos chama a atenção lá no Apocalipse, a respeito da igreja de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você não é nem frio nem quente. Você é morno. Antes, se você fosse frio ou quente. Então, a palavra de Deus, ela é tão séria. Aquilo que Deus nos chama a atenção é tão sério. E nessa noite, não para pôr medo. A palavra não está aqui para pôr medo nem em mim, nem em você, mas sim para nos chamar a atenção, para nos garantir que a promessa de Jesus, ela é fiel e verdadeira, e para nos dar então essa garantia, que nós tenhamos realmente essa convicção. E para concluir, no verso 14 aí do capítulo 3 de 2 Pedro que nós lemos: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então a palavra de Deus nos garante que, se nós tivermos as qualificações de acordo com o que Deus requer de cada um de nós, então nós temos a promessa da vida eterna. Se nós realmente, as nossas atitudes condizerem com as atitudes de Cristo, nós então temos a garantia da vida eterna. O escritor, ele nos lança essa possibilidade de nós aceitarmos ou abandonarmos esse elogio do verso 1, que muito me chamou a atenção, que nós tenhamos a mente esclarecida. Você, eu, nós não dependemos de palavra de homens, nós dependemos da palavra de Deus. Se algum homem insensato tentar lançar sobre nós alguma palavra que não condiz com a palavra de Deus, nós precisamos ter esse discernimento, esse conhecimento, para então sermos contados com essas pessoas esclarecidas, não para o nosso ensoberbecimento, não para a gente se achar o tal, eu sou esclarecido, não é isso. O sentido da palavra nos dá a garantia de que, sendo nós esclarecidos, temos então condições de entender o agir de Deus nas nossas vidas, e então nós temos condições de participar com os santos do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós nesta noite, que nós tenhamos realmente essa condição de permanecer firmes no propósito. Apressando a vinda, o crente tem o maravilhoso privilégio de apressar a vinda do Senhor. Como? Considerando e seguindo a vontade do Senhor, lembrando que a graça preocupa o Senhor mais do que o juízo, vivendo em senão procedimento e piedade. Faltou vista aqui. Vivendo em santo procedimento e piedade, esperando vigilante em paz e santidade.
É isso que a palavra nos chama a atenção nesta noite. Que Deus nos abençoe e que nos dê condições. Coloque-se em pé, vamos estar orando nesse momento.